Um bom dia aí para todo mundo. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, a quem devemos a liberdade e a salvação, fazei que possamos viver por vossa graça e encontrar em vós a felicidade eterna, pois nos remistes com o sangue do vosso Filho, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o capítulo 14 do Evangelho de São João, do 1º ao 6º versículos. E é importante situarmos esta palavra de Jesus no seu contexto, que é a última ceia. Então Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos. Nós estamos já entrando praticamente nesta última fase do tempo pascal, que vai justamente nos preparando para a grande festa de Pentecostes, precedida pela volta de Jesus ao Pai, com a festa da Ascensão do Senhor. Temos ainda algumas semanas, mas a liturgia já vai nos colocando nessa expectativa. E por isso, ao ouvirmos essas palavras de Jesus, nós precisamos renovar a nossa certeza de que, de fato, Ele permanece conosco, porque Ele nos leva consigo para junto do Pai. E essa afirmação de Jesus, não se perturbe o vosso coração, é compreensível naquele contexto, da última ceia, onde os discípulos já percebem, até mesmo porque Jesus diz abertamente, que algo está para acontecer. E o que está para acontecer, numa perspectiva humana e nas expectativas dos discípulos, é algo muito doloroso, que é a prisão de Jesus e a sua condenação à morte. Então, diante disso, o coração dos discípulos, de fato, fica perturbado. E Jesus, que vai passar pelo suplício, pelo sofrimento, pela morte, é que deveria ter o coração perturbado, mas é Ele que dá a força aos seus discípulos. E, portanto, Jesus diz para que o coração deles não fique perturbado. Porém, nós precisamos recordar também que coração na Bíblia não é o centro das afeições ou dos afetos ou dos sentimentos. O coração na Bíblia, cardia, significa o centro das decisões. Então, não podemos pensar já que os discípulos estão apenas perturbados do ponto de vista emocional. Não é isso. Claro que não se pode descartar a emoção, não se pode descartar o sentimento e aquela atmosfera um tanto pesada e angustiante. Porém, o que Jesus quer dizer aqui é que eles não devem ficar perturbados a ponto de terem uma dificuldade de decidir. Porque o coração, para a Bíblia, é o centro das decisões. É no coração que o ser humano pensa, é no coração que o ser humano decide. É ali que reside, de fato, o espaço da liberdade e, naturalmente, da decisão. Então, diante da morte de Jesus, o que é que eles vão decidir? Eles vão decidir ir embora, abandonar Jesus, abandonar todo o projeto de vida proposto por Jesus, ou eles vão decidir permanecer com Jesus e permanecer
como aqueles que aderiram à pessoa de Jesus pela fé. Então, vejam, não se perturbe o vosso coração. Isto é, o coração não pode estar numa confusão de decisões, mesmo passando pela dor, passando pelo sofrimento, passando pela angústia, porém é preciso ter sempre um equilíbrio no coração. Nós diríamos na mente, não é? É assim que nós refletimos no nosso modo de conceber, né, de forma até simbólica, quando nós falamos, né, das várias dimensões da nossa vida, né, o coração, o afeto, a mente, a razão e assim por diante. Mas como já dissemos, para o homem da Bíblia, a mente seria o coração. E, portanto, não ter a mente perturbada, isto é, porque ali, com a mente perturbada, não se vê com clareza e muitas vezes as decisões, elas são decisões erradas. Então, Jesus diz claramente, não se perturbe o vosso coração, porque eles vão ter que tomar decisões, né? Já tomaram a decisão de seguir Jesus, mas agora, com a morte de Jesus, qual é a decisão que eles vão tomar? Tanto que o Evangelho nos apresenta, no primeiro momento, de fato, essa perturbação. Estão trancados em casa, estão com medo, né? Mas Jesus se coloca no meio deles para vencer isso, né? Vencer o medo e reafirmar a fé. Aí Jesus continua, né, dizendo que de fato vai recuperar o equilíbrio do coração, isto é, do centro das decisões, mesmo depois de toda essa perturbação. É a fé. Tendes fé em Deus, né? Tendes fé em Deus. Jesus faz uma afirmação, vocês acreditam em Deus e, portanto, tende fé em mim também. Vejam que é uma sutileza, né, gramatical, mas que tem que levar em consideração. A primeira é uma afirmação, né? Jesus diz que eles têm fé em Deus. E, portanto, se eles têm fé em Deus, agora tenham também fé nele. O primeiro nós vemos um indicativo, né, para demonstrar uma realidade, e a segunda expressão é um imperativo, tende, né? Então, tende fé em mim também, é uma consequência. Se acreditam em Deus, então acreditem também em Jesus. E acreditar em Jesus é acreditar nas suas palavras. E o que é que ele diz? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, esse simbolismo da morada, o que é a morada? Não é simplesmente assim uma casa, um lugar onde habitar fisicamente, mas a morada é o lugar onde se encontra a segurança e a paz. Portanto, está em plena sintonia com aquilo que Jesus disse antes. Não se perturbe o vosso coração. Então, aqui nós poderíamos fazer uma comparação, né, entre o coração, onde o lugar onde reside a capacidade de decidir, e decidir se vai ou se não vai. E a casa, o lugar onde se vive esta decisão, onde se reúnem ali as condições, né, da serenidade, da paz, da certeza. É um símbolo da segurança. E o que é que dá essa segurança? A fé em Deus e a fé em Jesus. Então Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito. E ele vai preparar um lugar para os discípulos. Mas esse lugar, esta casa que Jesus vai preparar, ou seja, vai concluir, não é, toda essa preparação, essa casa de Deus já foi construída com a sua presença aqui na terra. Vejam que São João, no primeiro capítulo, diz assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O termo grego para dizer habitou entre nós é armou sua tenda entre nós. Isto é, armou sua morada entre nós. E aqui o entre nós também pode ser compreendido em nós. E aí de novo volta a questão do coração. Então essa morada que Jesus vai concluir, né, que será a morada plena, ela já começa a ser construída nos corações. Mas nos corações que decidem pela fé seguir a Jesus e aderir a Ele e ao seu projeto. Então, vejam como a sequência das afirmações de Jesus tem uma coerência muito grande. Então, diante daquela situação de medo, de terror, não é? de angústia, Jesus disse, vocês precisam tomar decisões.
E para que tomem decisões, precisam ter o coração tranquilo. Isto é, como diziam, né? A mente tranquila. Por quê? Porque essa mente, e aqui no caso o coração, deve estar preenchido da palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que, de fato, faz o discernimento para as decisões. Por isso que o Evangelho está cheio, né, dessas palavras, né, de Jesus, desses ensinamentos da necessidade de amá-lo e guardar a sua palavra. E aí Jesus fala de que ele vai, né, e eles conhecem qual é o caminho. E Tomé diz, mas nós não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? E aí Jesus, né, responde com aquela afirmação, né, que nós conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa afirmação, né, clássica, né, densa de Jesus, resume todo o Evangelho de hoje. Então, fazer o caminho, muitas vezes, nos coloca em situações de indecisão, em situação de angústia, né? Caminhar é sempre isso. Porém, nós não vamos pegar qualquer caminho. A decisão do coração que recuperou a paz é a escolha de um caminho. E qual é o caminho? Jesus. Depois, para que este caminho? O caminho, que é uma metáfora também para a nossa vida, é o encontro com a verdade. Então, sem a verdade, sem encontrá-la, nós, de fato, temos o nosso coração perturbado por causa de tantas confusões e vivemos isso no nosso mundo. Então, por um lado se diz que não existe verdade, por outro lado há muitas verdades. E isso cria uma perturbação na mente e no coração das pessoas. Então, para encontrar essa verdade, entramos nesse caminho que é Jesus. Mas a finalidade de tudo isso é a vida, né? Então, a vida é a finalidade fundamental. E não simplesmente uma vida de alguns anos aqui na nossa existência terrena, mas aquilo que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E essa vida tem como fonte o Pai, por isso que é chegar até o Pai. Então, que sigamos esse caminho que é Jesus, né? Conheçamos esta verdade que é Jesus e acolhamos esta vida que é Jesus. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.